Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quem me contou esse caso foi o Rafa, e esse caso que aconteceu com ele foi um grande Inception. E eu vou explicar do início. Inception é porque tem um outro podcast envolvido, mas vamos entender. O Rafa, todo santo dia que ele ia pro trabalho, ele descia no ponto de ônibus bem cedo, tipo umas 6 da manhã. E ele andava mais uns 10 minutinhos até o trabalho dele, e nesse trajeto ele passava em frente a um estabelecimento X, que tinha uma guarita. Sabe essas guaritas de rua? E nessa guarita sempre ficava um rapaz que o Rafa achava muito bonito. E toda vez que o Rafa passava, o rapaz dizia bom dia com um sorriso, e aquilo sempre cativava e chamava a atenção dele, né? A ponto de ele se questionar, será que ele tá dando em cima de mim? Nada emocionado, Rafa, né? Enfim, o cara talvez estava sendo só educado, enfim. E aí o Rafa começou a mandar um tudo bem, depois que o rapaz falava bom dia, e sempre tudo com muito sorriso, muita simpatia e tal. E eis que o Rafa decide mandar um e-mail para um podcast, que não é o Causos do Vale, mas boatos que é um podcast que nem existe mais, enfim. E nesse e-mail, o Rafa contou que tinha esse boy da guarita, que ele achava, né, que esse cara, né, dava em cima dele, e ele queria saber se ele deveria chegar no boy ou não. E aí o pessoal desse podcast aconselhou ele a não só chegar no boy, mas escrever um bilhetinho com, sei lá, o Instagram dele, o WhatsApp, ou um quero te conhecer melhor e blá blá blá. E diz o Rafa de que esse era o empurrãozinho que ele precisava. E aí ele se juntou com uma amiga dele, né, que é sapatão, chamada Lívia, pra ela ajudar ele a pensar no que colocar no bilhetinho. E aí quando eu recebi esse caos, né, quando eu recebi o e-mail do Rafa, eu fiquei pensando, meu Deus, né, bilhetinho, gente, que coisa mais quinta série C. Mas ele tinha 18 anos na época, né, então acho que dá pra passar um pouquinho de pano. Enfim, aí a Lívia, né, ela é a melhor amiga do Rafa, e algo que vocês precisam saber sobre ela é que ela pratica boxe e ela é muito boa, ela é toda desbocada, assim, parrudinha. E aí quando ela foi lá ajudar ele a escrever o bilhete, assim como eu, ela achou tudo uma palhaçada total, e aí ela começou a avacalhar, né, dizendo, não, pode deixar que eu escrevo. Aí lá foi ela, né. Caro senhor da guarita, me chamo Rafael, passo aqui todos os dias e adoraria cair de boca na sua... né? E era disso pra baixo. Aí no fim, o Rafa só escreveu o Insta dele e um segue aí se quiser no bilhete, e a Lívia deu um envelopinho pra ele, porque diz ela que ficaria mais claro quais seriam as intenções se ele utilizasse o tal do envelope. E por via das dúvidas, a Lívia deu até um outro envelope caso ele decidisse mandar a versão dela do bilhete com aquele poeminha de adoraria cair de boca na sua, né? E aí, dia seguinte, lá estava a Rafa passando em frente à guarita, e quando o rapaz abriu aquele sorriso, né, quando o cara abriu aquele sorriso e falou bom dia, o Rafa só entregou o envelopinho, falou bom dia e saiu andando bem rápido. Ai, gente, que coisa de, sei lá, adolescente apaixonado. Tipo, só lê quando eu for embora, hein, não lê na minha frente. E o Rafa passou o dia inteiro no trabalho, né, aguardando chegar aquela notificação de Instagram. E nada, e ele atualizando a página, né, deslizando o dedo na tela do celular. E eu já teria tomado aquilo como não, né, já que o cara não seguiu, que é muito simples. Mas ele, né, Rafa, que quando saía do trabalho ia para um outro ponto de ônibus, porque ele ia para a faculdade depois do trabalho, né? Ele resolveu não ir para a faculdade para pegar o ônibus no ponto próximo à guarita, só para ter certeza de que o rapaz estava lá e se ele ia falar alguma coisa, né? Afinal, né, ele entregou o bilhetinho lá com o Instagram. E aí, dito e feito, lá foi Rafa com o coração a mil, a caminho da guarita. E quando ele passou na frente, o rapaz de fato ainda estava lá. E aí o Rafa, todo nervoso, né, falou, boa tarde. E o rapaz, né, percebendo que era ele, olhou com uma expressão de ódio e abriu a porta de trás da guarita. E ele veio pra cima do Rafa, gente, pra bater. E o Rafa disse que só percebeu quando veio o primeiro soco na cara dele. E ele ficou tonto, né? E eu não vou entrar em detalhes da agressão, gente, mas basta saber que o Rafa, ele conseguiu sair correndo, né? O rapaz ainda tentou segurar ele pela mochila pra bater mais dele, mas ele saiu correndo e ao invés de ir pra casa, ele foi pra casa da Lívia.
E aí chegando lá, primeiro que ela ficou desesperada de ver ele com o rosto todo machucado e chorando. E segundo que ela quase caiu no chão quando ele contou quem tinha feito aquilo ali com ele. E por que ela ficou toda nervosa, gente? Calma, vocês já vão entender. A Lívia, ela perguntou pro Rafa se ele tinha olhado o envelope que ele tinha entregue pro rapaz. E o Rafa falou que não, que ele só pegou o envelope e entregou. E aí nessa hora a Lívia só botou a mão na cabeça, assim, desesperada, e falou: amigo, o outro envelope que eu te dei, tava o bilhete que eu escrevi. Sim, gente, Rafa tinha entregue o poeminha lá que a Lívia escreveu pro cara. E a Lívia se sentiu muito mal. E aí o Rafa disse que ela chorou e tudo, chorou mais ainda depois que eles chegaram na casa do Rafa e o bilhete que tava lá, de fato era o bilhete que tinha o Instagram dele. E ela prometeu pra ele que ela iria levar ele no trabalho todos os dias, até a certeza de que aquele cara jamais ia fazer o que ele fez com o Rafa de novo. Cortando pro dia seguinte, a Lívia, né, com a cara inchada de sono, na porta da casa do Rafa. Eles pegaram o ônibus juntos, desceram no ponto, começaram a caminhar. E aí quando chegou ali próximo da guarita, a Lívia foi e acelerou o passo na frente do Rafa. E ela foi dar um socão na porta da guarita, assim, pá, pá, pá. E aí a hora que o rapaz abriu, ela voou em cima dele, gente. Foi tanto soco, que ele nem sabia de onde estava vindo. E mesmo sendo cedo, começou a juntar uma galera ao redor, assim, achando que a Lívia tava apanhando dele. E ela ali dando uma chave de braço no cara. E aí veio gente querendo separar e a Lívia falou: não, eu tô batendo nele porque ele mexeu comigo e ele vai aprender a não mexer com mulher. E aí o cara já querendo chorar, dizendo que era mentira. E aí quando o povo que tava ao redor ouviu isso, eles só falaram pra Lívia seguir com os trabalhos e tal. E no final das contas tinha gente até filmando a Lívia batendo nele e o Rafa estático, assim. Ele disse que parecia que o sapato dele tava colado no chão, de tão em choque que ele ficou. E diz a Lívia que antes de ela largar o cara, ela chegou no ouvido dele e falou: ó, tá vendo aquele cara ali, ó? Mexe com ele de novo que eu volto aqui pra te bater todos os dias. Ai, gente, a Lívia Queen, né? Maravilhosa, super heroína, apesar dos apesares. E aí ela cumpriu com a promessa dela e ela passou um mês indo levar o Rafa pro trabalho todos os dias. Na segunda semana, o cara não só passou a ficar com a guarita 100% fechada, né? Como aumentaram isso o filme do vidro. Então não dava nem pra ver de fora o que tava acontecendo dentro da guarita. E aí foi isso, gente. O Rafa mandou esse caso pra gente desse mal entendido que teve um podcast como pivô. Eu não acho que seja culpa do podcast, né? Mas tá aí a razão pelo qual eu não dou conselhos aqui no Causas do Vale, né? Porque vai que dá ruim. Enfim. E só um último comentário, gente. Se cuidem, por favor. Né? Infelizmente, a gente sabe que a homofobia ainda é uma realidade. Eu acredito piamente de que o Rafa ele agiu na inocência. Mas, por favor, tenham certeza de que o terreno que vocês estão pisando não vai colocar vocês em risco, tá bom? E é isso, gente. Beijão. Até o próximo Causas do Vale. Quer mandar o seu caso pra gente? Envie um e-mail para causasdovale@gmail.com.